do estado de Minas é crítica em relação à ocupação aí de leitos de enfermaria, de UTI Covid para o tratamento da doença. E uma coisa que a gente está aí na ansiedade para a chegada, claro, a nossa maneira de combater a pandemia, que é a chegada da vacina. A gente acompanhando as ações do Ministério da Saúde, também as iniciativas das prefeituras. E a Prefeitura de BH, gente, assinou ontem um memorando de intenções para a compra de 4 milhões de doses da vacina Sputnik V do Instituto Gamaleya da Rússia. Serão desembolsados aproximadamente 200 milhões de reais para a aquisição dos imunizantes. Antes de BH também, Betim já havia anunciado a aquisição de 1 milhão e 200 mil doses dessa vacina e outros municípios de Minas também em negociação para entender melhor como é que vai funcionar essa aquisição por parte dos municípios mineiros. O Central 98 recebe agora a cônsul da Rússia, a senhora Carolina Bernardes Machado, está com a gente no Central 98. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, Carol. Prazer te receber aqui no Central 98 para falar de um tema que está todo mundo aí tão na expectativa, né? A chegada dos imunizantes. E a gente acompanhando, então, essas iniciativas, principalmente aqui dos municípios mineiros, Belo Horizonte, Betim, outras cidades do interior de Minas também. E aí a gente acompanhando essas negociações com a Rússia para a chegada do imunizante. Como é que estão essas negociações? Em que patamar a gente está aí? Já tem uma previsão para falar assim, não, chega esse mês, chega no mês que vem. Como é que está essa situação? A gente está ainda nas tratativas iniciais, né? Já foram feitas as formalizações junto ao Fundo de Investimentos da Rússia. Perdi o contato, o áudio aqui. O seu áudio fechou, Carolina. Pronto, tá me ouvindo? Voltei, tô te ouvindo. Pronto. Então, assim, a gente, aqui nós somos um interlocutor, né, para o Fundo de Investimentos da Rússia, que é o único órgão que trata, né, e negocia a vacina, a nossa Sputnik V, né, para o exterior. E eu digo isso, é importante dizer isso, porque muita gente pergunta se existem intermediadores, né? Se tem alguma empresa fazendo mediação. Não existe, tá? É muito importante dizer isso, não existe. E as representações diplomáticas, as representações oficiais da Rússia são o único caminho, a única interlocução para o Fundo de Investimentos da Rússia, que é quem negocia diretamente. E as tratativas, né, dos municípios que já nos solicitaram formalmente, né, elas já começaram. Belo Horizonte e Betim, até o momento, já assinaram o primeiro termo, que é o termo de confidencialidade, que é o que formaliza o início das tratativas, né? Então, já foi assinado pelos prefeitos e já está em posse do Fundo de Investimentos. E, a partir de agora, a gente começa a discutir a respeito de entrega, condições de valores, logística, enfim. Isso tudo é feito diretamente com o fundo. O que eu posso dizer a respeito dessa entrega que você perguntou, Carol, é o seguinte. Claro que existe uma demanda mundial pela vacina, né? E hoje a gente está numa situação que muito mais demanda do que capacidade de oferta, né? Então, assim, a Rússia, ela antes já tinha feito uma reserva de 39 milhões de doses para o Brasil, né? Para que fosse negociado aqui da maneira como o governo brasileiro se organizasse. Então, isso inclui a demanda daquele consórcio do Nordeste, como já foi noticiado, né? E do Ministério da Saúde. Dentro desse pacote, incluem também algumas demandas desses municípios, as demandas maiores, mas, claro, tudo negociado para que a gente possa também aumentar essa capacidade de entrega, essa capacidade produtiva da Rússia. A nossa expectativa é que a gente consiga isso ainda no primeiro semestre. Então, a gente não consegue precisar uma data ainda. E, claro, porque está tudo condicionado também à Anvisa, né? Ainda dependemos do aval final da Anvisa. E, a partir desse aval final da Anvisa, é que a gente vai conseguir também estipular melhor um prazo, né? Colocar melhor uma data para isso. Carolina, a gente sabe que a Rússia ainda não imunizou grande parte da sua população. E o Gamaleya tem como objetivo, claro, primeiro, a imunização da população russa. Pelo menos esse é o projeto do governo russo. Existe uma previsão de quando essa imunização por lá vai se acelerar e depois nós podemos ser atendidos? Você falou em 40 milhões de doses, 39 milhões de doses. O consórcio do Nordeste manifestou intenção em comprar 40 milhões dessas doses, mais os prefeitos da região metropolitana, somados todos eles, nós teríamos aí 7 milhões de doses, então seriam 47 milhões de doses.
Isso está dentro da previsão? Isso já foi informado ao Fundo de Investimentos, então ele já tem ciência dessa alta demanda, né, para o Brasil, principalmente, e está tentando incluir isso na sua produção, na sua capacidade produtiva. E tem, claro, esse desafio, né, que você já mencionou, quer dizer, a Rússia ainda produz para sua própria população, né, e tem os desafios logísticos de um país continental, né, então, assim, é também difícil, né, a gerência do programa de imunização lá é tão desafiador ou maior do que a do próprio Brasil, por exemplo, né? Então, essas distribuições, fazer chegar na Rússia inteira, né, de uma ponta a outra, tem sido também bastante desafiadora, né? Então, assim, caminha ainda a vacinação lá, a campanha de vacinação, e agora, na verdade, também por isso que a Rússia fez um acordo com a Itália, né, para uma produção na Itália, né? Então, parte da produção será feita lá, e tem conversas já com a França e com a Alemanha para que também se produza a Sputnik lá. Então, assim, a gente vai aumentando a capacidade produtiva dessa forma, né? A eficácia da Sputnik é na ordem de 91,4%, de acordo com os dados divulgados pelo Gamaleya para a Organização Mundial de Saúde. Nós ainda não temos aqui a aprovação na Anvisa, então são duas perguntas numa mesma pergunta. Primeiro, a expectativa de aprovação emergencial na Anvisa, e a segunda, são 2 doses e qual o intervalo das doses da Sputnik? Sim, são 2 doses, com intervalo de 21 dias, tá? E a nossa expectativa agora ela é bastante promissora, estamos otimistas com relação à Anvisa, porque a própria Anvisa, né, publicou uma portaria em que ela agora já passa a reconhecer a aprovação das vacinas, né, estrangeiras, aprovada pelos seus órgãos reguladores do país de origem, com a fase 3 concluída nesses países de origem. Então, agora, esse que era o impasse, então agora deixa de ser para a Rússia, né? Porque isso já está feito, concluído na Rússia. Inclusive, nessa portaria, ela cita, inclusive, a Rússia como um desses países, né, que tem, então, a sua vacina com essas demandas já aceitas. Então, a gente acredita que agora essa mudança da portaria favorece a reabertura do processo nosso aqui junto à Anvisa, né, aquele que foi feito em janeiro, e favorece o andamento agora dessa avaliação da Anvisa. A gente está bastante otimista, esperamos que isso se resolva de fato rapidamente, porque, claro, o aval final é da Anvisa. Carolina, bom dia, prazer falar com você, aqui é o João Henrique do Vale. Primeiro, agradecer por esclarecer, porque a gente sempre falava Sputnik 5. É Sputnik 5 ou Sputnik V? É V, né? Aí, pois acabou se tornando Sputnik V. No começo era 5, tá? Uhum. Mas aí foi se associando ao V de vacina, V de Vitória, que alguns começaram a falar na Rússia, então aí adotou-se. Aí agora é Sputnik V. Bacana. Então a gente vai trocar aqui também, porque a gente falava 5, a gente vai adotar o V então, viu, João? Isso, pode adotar o V. Carolina, meu questionamento é sobre a produção da Sputnik V aqui no Brasil. Já tem uma data para essa produção começar aqui no Brasil e parece ter um acordo com a Neoquímica, não é isso? Sim, sim. Na verdade, a produção começou, né? A Neoquímica, ela tem produzido, né, na base dela de Brasília, para parte do envasamento ser na unidade de Guarulhos, mas a produção, ela começou e a União Química, ela já tem um contrato com o Ministério da Saúde de 10 milhões. Então, as 10 milhões de vacinas, né, que o Ministério da Saúde também já encomendou, já reservou, vamos assim dizer, né, faz parte do contrato com a União Química. Então, sim, temos essa produção acontecendo já. E ainda condicionada à liberação da Anvisa também, né? Uhum. E, Carolina, se esses novos acordos estão sendo fechados, se eles se concretizarem, essa vacina virá dessa empresa aqui ou virá da Rússia? Para os municípios aqui, nesse momento, ela será importada da Rússia. Então, são as vacinas produzidas lá que virão para cá. Até porque a própria União Química já está com a sua capacidade produtiva comprometida para o governo federal, né? A demanda é muito grande, né? Então, esse contrato com o governo federal, com o Ministério da Saúde, dessas 10 milhões, né, já abrange toda a produção da União Química no momento. Então, a outra parte a gente precisa trazer da Rússia.
Carolina, a gente, nessa ansiedade pela chegada da vacina, a gente está acompanhando a movimentação de todo mundo, do Ministério da Saúde, governo federal, dos municípios também. E aí uma coisa que a gente viu no início, quando os municípios começaram a se movimentar, né, via Frente Nacional dos Prefeitos aí também, foi algumas farmacêuticas falando que não venderiam, não negociariam com municípios ou com estados, apenas com o governo federal, até por causa do número de vacinas aí, para não vender pequenos lotes. Como é que está essa questão em relação à vacina russa também? Se a gente tiver essa negociação via prefeituras ou até mesmo até um município isolado aí, né, fora de uma frente nacional, a gente teria essa condição de adquirir a Sputnik V? Então, e isso tem sido justamente o desafio no momento, e nós passamos a orientar os municípios menores que têm chegado até nós diretamente, de forma individual, solicitando a vacina. E, sim, seguindo o caminho normal, né, e formal da solicitação, que é fazer a sua solicitação, que é querer estar em contato direto para adquirir. Mas nós sabemos, de fato, isso que você comentou, que é muito difícil negociar, e é difícil tanto para o Fundo de Investimentos atender individualmente cada uma das solicitações, né, porque imagina, centenas, né, de municípios, milhares de municípios brasileiros fazendo suas solicitações individualmente, e não só os brasileiros, mas do mundo inteiro. Fica inviável atender realmente. E a questão logística, né? Então, existe um desafio logístico também para as cidades pequenas, porque as cidades maiores, Belo Horizonte, Betim, Contagem, elas próprias também têm capacidade e estrutura, né, logística para isso, para viabilizar tudo isso. E o número de pedidos por si só, de cada uma, já ultrapassa 1 milhão, né? Então, isso facilita também essa parte. Então, a gente tem recomendado aos municípios menores que se organizem numa forma de consórcio para viabilizar um pedido coletivo. Nesse momento, isso seria muito importante, porque chegasse até nós os pedidos numa forma conjunta, iria, na verdade, agilizar, porque é muito mais fácil atender um volume maior, né? Porque dá o mesmo trabalho negociar e depois fazer todo o trâmite, né, de embarque, desembaraço, desembarque, a parte logística aqui, de uma pequena quantidade ou de uma quantidade grande. Então, é muito melhor que os municípios se organizem em conjunto. Carolina, a produção da Sputnik V, ela é semelhante ou muito próxima daquilo que é produzido pela Oxford AstraZeneca. Inclusive, houve até a troca de tecnologia por parte dos dois institutos, do Oxford e Gamaleya, trocaram informações aí a respeito da produção da vacina. O acondicionamento dessas vacinas são similares? A Sputnik não necessita, por exemplo, de um rigor, de uma temperatura exagerada para seu acondicionamento? É semelhante com a Oxford AstraZeneca? Sim, agora sim, né? No começo esse era o desafio, né? Então, logo quando a vacina foi desenvolvida, o desafio era justamente esse, né? Fazer com que ela pudesse ser acondicionada em temperaturas mais fáceis, né? E de acordo com as estruturas locais de diversos países. Então, foi trabalhada e foi desenvolvida e aperfeiçoada para que pudesse ser acondicionada da forma como é hoje. Ela é possível de estar condicionada de 2 a 8 graus positivo, então em refrigeradores normais, né? Como que os postos do SUS, as clínicas já têm mesmo. Então, é possível acondicioná-las nessa temperatura, e nessa temperatura tem uma validade de 2 meses, tá? Quando acondicionados em temperaturas mais frias, estende-se o prazo de validade. A diferença é essa. Carolina, a gente consegue mensurar quantas cidades mineiras já fizeram um acordo aí com vocês? E também sobre o Estado, hoje o governador Romeu Zema afirmou que também já há tratativas para aquisição da Sputnik. Você tem dados sobre isso? Sim, os municípios, na verdade, individualmente já chegaram os pedidos formais para o consulado de cerca de 15 municípios isoladamente, os municípios além de Belo Horizonte, Contagem e Betim, nesses maiores. Já chegaram outros 15, até antes de eu entrar aqui, porque os pedidos têm chegado constantemente, e também de uma associação de municípios da região central, se eu não me engano, do estado, que incorpora 60 municípios. Então, se a gente for pensar dessa forma, já são 70, né, mais de 70 municípios interessados em adquirir a vacina.
E o governo do estado, sim, o governo do estado, na verdade, ele tem acompanhado e a gente tem monitorado junto ao governo os seus interesses e as possibilidades desde o ano passado. Ele tem ciência, né, que dessa possibilidade, da prioridade que o governo tem junto ao Fundo de Investimentos da Rússia para essa aquisição. Existe uma política na Rússia que é a de tentar atender todas as demandas governamentais, né, de países para atender a sua população e os seus, né, sistemas públicos de saúde. E aí, então, o governo já havia conversado, já está acompanhando, então ele já manifestou interesse também. E o Estado já falou a intenção de comprar quantas doses? Não, a princípio, a única solicitação que a gente havia recebido, isso ainda em dezembro, foi de um orçamento, uma solicitação formal de orçamento, que à época seriam de cerca de 600 mil doses ainda para os profissionais de saúde, né? Seriam direcionados para os profissionais de saúde à época. O fundo respondeu, foi enviado à época, mas a gente acabou não conseguindo seguir muito com essas tratativas, enfim. Aí são questões, né, do Estado, são as questões restritivas orçamentárias também do Estado e adesão ao Plano Nacional de Imunização, né, também do próprio Estado. Então, acreditamos que o governo tenha achado por bem, né, esperar um pouco para entender como aconteceria. De fato, sim, porque daí veio, então, essa lei que agora autoriza, né, os estados e os municípios a adquirirem, né, autonomamente as vacinas. Então, de certa forma, tem toda essa, enfim, essa questão aí política brasileira que não nos cabe, né, na verdade, aqui como ente diplomático questionar, mas apenas seguir, né, apenas respeitar. Central 98, a gente conversando com Carolina Bernardes Machado, ela é cônsul da Rússia, está falando para a gente sobre a aquisição da vacina Sputnik V pelos municípios mineiros aí, né, mostrando para a gente que patamar estão essas tratativas, essas negociações. A gente aqui na ansiedade para as vacinas chegarem logo para combate a essa pandemia. Carolina, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu que agradeço o convite, é sempre bom também poder esclarecer, poder trazer as informações corretas, as informações verdadeiras, né? Porque a gente vê também tantas fake news, né? E tanta gente, eu já recebi tantos questionamentos que são, assim, inacreditáveis. Então, é sempre bom. Eu agradeço o serviço também de vocês em se preocupar em informar e trazer as informações verdadeiras. Isso é muito importante. Muito obrigada. Portas abertas aqui no 98. Obrigada e ótima semana.